Olá, a Comissão Própria de Avaliação mobiliza acadêmicos e professores para uma pesquisa sobre a Universidade Franciscana. A ideia é consolidar mais uma etapa no processo de transformação institucional em universidade. O programa Universo Acadêmico vai explicar como a pesquisa avaliativa será realizada e também vai mostrar a história do surgimento do grupo teatral Todos ao Palco. Os integrantes preparam uma nova apresentação que integra a atividade cultural do 22º Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, da Universidade Franciscana. Acadêmicos e professores dos cursos de graduação podem avaliar o atual momento da Universidade Franciscana. Os instrumentos para a pesquisa avaliativa estão na internet. A instituição quer consolidar a etapa de universidade, por isso, a Comissão Própria de Avaliação da UFN busca a reflexão dos envolvidos sobre os questionamentos até o dia 22 de outubro. A coordenadora da Comissão Própria de Avaliação, professora Sibila Rocha, participa do Universo Acadêmico para explicar por quais etapas essa avaliação pretende mobilizar acadêmicos e professores. Professora, seja muito bem-vinda ao programa Universo Acadêmico. Vou pedir licença para a senhora para sentar aqui para a gente conversar exatamente sobre essa pesquisa, esse processo avaliativo de 2018. Professora, o que será avaliado nesse momento são as políticas de ensino, pesquisa e extensão e também gestão da Universidade Franciscana. É essa linha, a pesquisa na qual professores e principalmente os estudantes, eu diria, não só podem, mas devem participar da pesquisa? Sim, agradeço essa oportunidade porque é muito importante entender o significado e o papel desta avaliação. Trata-se de uma avaliação formativa. Ou seja, é uma avaliação para nós fazermos um diagnóstico e desse diagnóstico nós elaborarmos um planejamento. Então, nós temos, como a comissão de avaliação, ela é regimentada, regida a partir de normativas do Ministério da Educação, o Ministério da Educação coloca 5 grandes eixos para nós avaliarmos. Enquanto universidade, nós decidimos que o nosso plano de avaliação seria feito para esses 5 anos, esses 5 eixos, perdão, sim. Seria feito em 3 anos. Correto. Nesse primeiro ano, nós vamos verticalizar, aprofundar os 3 primeiros eixos. Para 2019, nós vamos fazer o 4º e o 5º eixo, e em 2020, nós vamos fazer aí os 5 eixos juntos. Para quê? Para nós termos uma série histórica, para o nosso diagnóstico ser amplo e formativo, tanto para a instituição, como uma instituição de ensino superior, quanto para os seus atores e para a comunidade acadêmica envolvida. Sim, essas respostas obtidas, professora, elas vão daqui a pouco identificar quais foram os alunos, os professores que as responderam e também, assim, acredito que todas as avaliações, elas devem ter como princípio os valores institucionais da UFN, exatamente isso. Sim, e o que nós então pensamos para esse segundo semestre de 2018? Nós temos já aberto, como tu disseste, né, um questionário referente às práticas, aos documentos, aos modos como a instituição se organiza nas suas práticas acadêmicas, respondida por docentes e discentes. E elas são numa escala de 5. Então, nós temos ali o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, que respectivamente significam a não existir, a ser regular, bom, muito bom e excelente. Perfeito. Quando você responde você abre esse questionário e responde, tem ao lado, e por isso que eu acho importante essa tua questão, tem ao lado uma caixa, né, explicativa. Então, nós perguntamos, vou fazer com relativa à CPA. A CPA consegue divulgar de forma suficiente, ou como você avalia a divulgação dos dados feitos pela CPA? E aí nós temos uma caixa explicativa do que é a CPA, o que a CPA fez.
Então, quando tu responderes, né, na tua aba a tua avaliação numérica, tu vais ter ao lado do que nós estamos perguntando. Propondo. Nesse sentido, nós estamos chamando de formativa. Perfeito. Ela sempre foi formativa, porque nunca foi com o intuito de punição ou qualquer coisa, de entender fragilidades e potencialidades de forma negativa. Pelo contrário, foi para respaldar o nosso planejamento. Mas essa caixa onde nós colocamos, e os princípios institucionais quais são? E eles estão ali citados na caixa. Sim. O papel da CPA, elas estão ali. O papel do docente na permanência do aluno, está ali o que pode fazer. As metodologias ativas, Ali ao nós lado perguntamos o que entendemos por metodologias ativas. Então, ao tu responderes, tu vai estar ao mesmo tempo aprendendo, se tu tem algum esquecimento, e avaliando. Perfeito. Professor, eu quero chamar a atenção para a tela agora, porque já que a professora tocou nesse assunto, né, dos 5 eixos, de que maneira eles vão estar sendo elaborados e questionando justamente os participantes, né, os personagens, eu diria assim, Sim. exatamente dessa pesquisa avaliativa, nós temos ali o primeiro deles, planejamento, professora, e avaliação. Né? O que exatamente vai constar nesse pedaço onde diz planejamento e avaliação, até para que o público, estudantes e professores que estão nos acompanhando agora no programa Universo Acadêmico, possam entender acerca de planejamento e avaliação? O modo como você trabalha, tem adesão aos processos avaliativos. E esses processos avaliativos são amplos. Sim. E como você consegue avaliar e verificar aquilo que você avaliou nas práticas, no cotidiano da instituição. Então, essa proposta é muito ligada à CPA, à instituição e às relações entre os setores. Perfeito. Um segundo eixo que também aparece, que também vai para essa pesquisa, professora, é missão, plano de desenvolvimento individual e responsabilidade social, né? Essa missão, ou seja, aquilo para o qual a Universidade Franciscana se propõe. Quais são as missões da universidade? Perfeito. E nós colocamos na caixinha todas as missões, a missão, Sim. Quais são os valores institucionais, um valor de ética, um valor de responsabilidade, um valor de veracidade, né? E todos esses valores, nós perguntamos neste eixo, como é que nós percebemos na sala de aula, no alinhamento dos conteúdos com esses valores, nos nossos seminários, nas nossas semanas acadêmicas, como é que nós percebemos, e também como o aluno e o professor percebe como que a instituição afeta o seu entorno, a comunidade local e regional, que aspectos positivos ou negativos você encontra nessa responsabilidade do conhecimento fazer a diferença no nosso entorno. Perfeito, são todas as questões que vão aparecer no questionário. Eu chamo agora para o terceiro tópico também, professora. Políticas de ensino, pesquisa, extensão, comunicação e atendimento ao estudante. Até de todas que eu observei, talvez a professora possa me corrigir, me parece essa a mais ampla de todas, porque ela envolve várias áreas, né, professora? Sim. Olha só, como essa política de ensino ela vem sendo colocada pela UFN por parte, na visão dos alunos e professores, a questão da pesquisa, a questão da extensão, a questão da própria comunicação, né? Entre os estudantes, entre os professores e também entre a instituição e principalmente o atendimento ao estudante, né? Aqui é um tópico bastante interessante, né? Então, nós avaliamos nesse aspecto, por exemplo, tu falaste da comunicação. É como a gente percebe e avalia essa comunicação interna, ou seja, saber os programas e os horários da UFN TV. Perfeito. Né? Eu saber que essa matéria está sendo divulgada. E tu já me disseste assim, ó, quando eu cheguei aqui, para dar um exemplo bem prático, sim, né? Sim. Eu disse, vamos fazer uma foto nossa para eu botar na CPA, para a gente divulgar. E tu me disseste, não te preocupa, professora. Nós vamos divulgar amplamente esse assunto. Nas redes sociais. E nas redes sociais. Isso é uma comunicação interna. Como é que eu sei o que está acontecendo na minha instituição?
A comunicação externa, como é que eu avalio que os outros saibam o que está acontecendo aqui? E também com relação ao atendimento aos estudantes, tem várias questões que dizem respeito às bolsas, que dizem respeito à sua permanência aqui. Porque nós sabemos que permanecer na instituição também exige ações para isso. Correto. E também perguntamos como é que essa comunidade acadêmica percebe a nossa captação de novos estudantes, que também é atendimento ao aluno. Com relação às políticas de ensino, são metodologias em sala de aula, são oportunidades de visitas técnicas. Eu vou te dizer assim, os questionários eles estão muito explicativos, muito objetivos, sim, formativos, com a possibilidade dessa caixa explicativa do que queremos. E penso que nós teremos assim, como é o primeiro ano que nós estamos avaliando como o FN, penso que nós teremos dados muito importantes para podermos refletir e tratar ações, propostas para 2019. Ao todo, a professora lembra assim, quantas questões são ao todo nesse questionário? Lembro, claro que lembro. São quantas, professora? São 13. 13 questões. Questões para Sim. docentes e 13 questões para os estudantes para também. Estudantes. Ou Mas, seja, algo que é rápido, de certa forma, né? Não vai exigir muito agradável, tempo. Exato. Muito agradável, porque é tu responder sobre alguma coisa que é da tua vida. Sim. E que tu tens a possibilidade de agregar o teu pensamento ao fazer institucional, sabe? Eu acho muito interessante. Perfeito. Professor, essa etapa de 2018, ela não contempla a participação dos técnico-administrativos, né, que vão ser questionados no ano que vem para falar justamente sobre políticas de gestão e infraestrutura, é isso? Exato. Em 2019, no primeiro semestre de 2019, nós então trabalhamos com as políticas de gestão, do qual os técnicos administrativos, e a infraestrutura, nossos Sim. laboratórios, nossa TVI. Vocês nos dão todo esse respaldo de como que os nossos espaços acadêmicos estão dando conta ou não das nossas necessidades. Sim, a gente inclusive está vendo imagens aí, né, da Universidade Franciscana, dos 3 conjuntos, o que mostra, por exemplo, a infraestrutura, né, que tem a Universidade Franciscana e que também vai ser avaliada, só que isso, claro, no ano de 2019. No final de outubro, início, se não vamos assim, se tu me chamares aqui de novo, nós vamos abrir mais um questionário. Sim. Que diz respeito ao desempenho docente. E esse desempenho docente também é uma inovação. E até então, quem respondia o desempenho docente, que vai ser então, no próximo mês, Sim. era só o aluno, o estudante. Que ele fazia uma avaliação de tópicos sobre cada disciplina que ele frequentava. Agora nós estamos inovando as mesmas questões que são feitas para o aluno, para o estudante, nós estamos fazendo a autoavaliação do professor. E nós vamos bater essas duas informações para ver se a minha prática docente em sala de aula, que eu penso que está legal, ela bate com a informação que vem do discente. No intuito da gente melhorar, no intuito da gente ter voz, no intuito de nós termos cidadania, autonomia e colaborar. Sim. Eu acho que essa palavra formativa, diagnóstica para planejamento e para autoconhecimento da instituição, ela move, ela é um fio condutor da CPA. Perfeito. Esse questionário de 2018 ele fica disponível até o dia 22 de outubro no sistema Agenda, né? Isso. Para quem é funcionário da Universidade Franciscana, professor e aluno, sabe, né? Basta acessar o site da Universidade Franciscana, tem um canal, né? um e-mail, né? um login próprio, a pessoa vai fazer esse login e a partir disso... Tá um banner Correto. na agenda, né? Isso. Esse banner está dizendo participe dessa... Eu acho que nós temos que fazer uma adesão maciça, sabe, para isso. E depois que tu responde, esse banner te diz sempre assim, obrigada,
por participar conosco da construção da universidade. Sim, em cima dessa expressão que a professora utiliza de formativo, eu acredito também, professora, que seja um momento principalmente para fortalecer, mas qualificar ainda mais a Universidade Franciscana numa pesquisa avaliativa como essa. Sim, ela nos dá rumos. Como é que tu pode fazer um diagnóstico se tu não tem aqui, né, as informações e as bases? E se tu tem um diagnóstico, é uma cadeia que se retroalimenta. Eu tenho ações decorrentes de um diagnóstico que vem decorrentes de informações. E aí eu faço esse canal fluir. Sim. Quem não responder porventura, por um motivo A, B, C, enfim, evidentemente que não vai ter outra oportunidade daí, professor? Não, a nossa adesão ela é espontânea, sim, colaborativa, responsável, e vou te dizer que eu conheço algumas instituições, porque é tão sério a gente ter esses dados, né? Eu conheço algumas instituições que elas deixam atrelado tu ter acesso às tuas notas, tu ter acesso ao teu caderno de chamada, às tuas situações pontuais na instituição, sim, só depois que tu respondeu o questionário. Nós não temos essa prática aqui, a nossa prática é autônoma, a nossa prática é colaborativa, como tu estavas falando, e espontânea. sim. Quem não responder... vai perder uma oportunidade. De ter a sua voz. Sim. Exatamente. Professora, a tendência é que os resultados sejam divulgados ainda em 2018, nessa reta final já daí do mês de outubro, o que a comissão própria de avaliação permite e mais ou menos acaba delineando para divulgar os resultados? Não é tão simples assim. É mais complexo Sim. um pouquinho, né? Então, assim, nós temos um calendário que nós fazemos assim. Quando finalizarmos em novembro essas duas etapas, que é a primeira de toda a comunidade acadêmica referente às políticas que é dos professores e dos estudantes com relação a esses três eixos, e depois a avaliação docente, né, o desempenho docente com relação às suas disciplinas, isso fechamos em metade de novembro. Aí nós começamos a tabular, nós começamos a sistematizar todos esses dados são sistematizados por uma equipe e tem total e absoluto sigilo, tu entende? Porque ela não é identificada. Sim, não é nominal. Não é nominal, assim, sabe? Então, nós sistematizamos todos esses dados e aí, pergunta por pergunta, nós tabulamos quantitativamente. E a partir do quantitativo, nós trabalhamos o qualitativo. Então, quando nós tivermos esse conjunto de dados quantitativo e qualitativo, nós elaboramos um relatório. Esse relatório tem que ser apensado no EMEC até 30 de março de 2019. Como nós acabamos isso mais ou menos em dezembro e janeiro, nós traduzimos esses dados em março para toda a comunidade. Sim. E hoje, por exemplo, o de 2017, ele está na biblioteca, ele está na aba da CPA, que tu pode ver todos os resultados de 2016 e 2017. Ele é super transparente, sabe? E nós estamos usando assim, toda a tecnologia a favor de deixar cada vez mais transparente. Perfeito. Quero agradecer então a presença da professora Sibila Rocha, que é coordenadora da Comissão Própria de Avaliação e é também coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Universidade Franciscana. Sua presença aqui no programa Universo Acadêmico, explicando essa pesquisa avaliativa que vai ocorrer por conta da Comissão Própria de Avaliação, né? Avaliando aí a instituição e outros tópicos por meio dos professores e também dos alunos aqui da Universidade Franciscana. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no programa Universo Acadêmico. Eu que agradeço essa oportunidade e a gente podia fazer um chamamento, né? Não esqueçam de responder. Exato. A aba está ali à disposição, né, dos professores e alunos, que vocês só dão a contribuição que nós precisamos para pensar e buscar planejamento e ações para cada vez mais a UFN ser
essa instituição que todos nós amamos. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui, Tá. professora. A seguir, o programa Universo Acadêmico vai falar da peça teatral que vai ser atração cultural do Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP. O Universo Acadêmico também vai contar a história do grupo Todos ao Palco, que vai apresentar na Universidade Franciscana o espetáculo O Desapego de Francisco. Nós já voltamos. A Universidade Franciscana está mais conectada à formação profissional de seus estudantes. O aluno pode organizar suas disciplinas de forma mais flexível, conforme seus horários. Os estágios estão mais acessíveis, com semestres dedicados à atuação no mercado de trabalho. E os currículos foram atualizados, tendo conhecimento como resposta às necessidades sociais. Faça já a sua escolha. Inscreva-se no processo seletivo de verão 2019 até 31 de outubro. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Sou a professora Adriana Dalasta, sou professora do curso de enfermagem da Universidade Franciscana. Ministro algumas disciplinas no básico, como fundamentos farmacológicos, e o curso de enfermagem proporciona aos nossos alunos uma visão crítica, reflexiva, onde eles participam de diversas áreas de atuação. Buscam, né, participar das campanhas que são de prevenção de DSTs, campanhas, né, do diabetes, atividades na comunidade, onde nós temos projetos de pesquisa, de ensino, pesquisa e extensão, nas recicladoras no Alto da Boa Vista, onde esses alunos conseguem integrar a teoria e a prática, atuando numa comunidade vulnerável, onde eles possam estar orientando e possibilitando, então, que essas pessoas elas previnam doenças e possam estar se tornando protagonistas da sua própria realidade. Meu nome é Manuela Nogari, eu sou acadêmica de enfermagem da Universidade Franciscana. Eu escolhi esse curso porque eu sempre gostei dessa área e eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser cuidar de outras pessoas. O curso de enfermagem aqui na Universidade Franciscana, ele é muito enriquecedor ao longo da graduação e também na formação dos profissionais, porque desde o primeiro semestre a gente já tem experiência fora da universidade, ou em outros lugares, em escolas. O que mais me chama a atenção aqui na universidade para o nosso curso de enfermagem são as oportunidades que a gente tem de participar de projetos sociais e também a infraestrutura que a universidade fornece para nós, que é necessária para que a gente exerça todas as nossas práticas, porque desde que a gente entrou na graduação a gente já vem tendo esse contato maior em práticas, em estágios, seja o que for. Eu acho que o curso faz muita diferença no nosso futuro, porque desde que a gente entrou, a gente já tem um contato maior em práticas, com coisas que são diferentes e interessantes e que vão contribuir ao longo da nossa formação. O grupo Todos ao Palco, formado predominantemente por acadêmicos da Universidade Franciscana, apresenta a peça O Desapego de Francisco. O espetáculo ocorre às 6h30 da noite da próxima quinta-feira, 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. A entrada no Salão de Atos do Conjunto 3 da UFN é de graça e a peça integra a programação cultural do 22º Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP. O Universo Acadêmico conta a história do surgimento do grupo teatral e mostra também a expectativa para mais essa apresentação artística. 2 integrantes do grupo estão conosco e trazem esses detalhes. Professor Bebeto Badic, professor do curso de jornalismo, que é também o idealizador, é diretor, é também até ator, né, do grupo teatral. Está conosco aqui no programa Universo Acadêmico. Muito obrigado pela participação, professor. Mais uma vez o Universo Acadêmico, Jareta. Na verdade, esse grupo surgiu de uma, digamos assim, de um sonho que eu acalentava há muito tempo. Eu trabalho com produção de espetáculos há
desde 1983, então já faz não era nem algum nascido, tempinho. Né? Eu era já, Estava no berço. Eu já dava os primeiros passos, vamos dizer assim, professor. Então, e aí tive a sorte de apresentar esse projeto para a irmã reitora, ela gostou bastante, e desde então, a cada 2 anos, desde 2012, nós apresentamos um espetáculo. Tivemos o Pedro Viajante em 2014, os Sonhos de William em 2016, e nesse nós estamos com o Desapego de Francisco. Na verdade, a gente sai 1 ano e meio, quase 2. Sim, o senhor vem acompanhado aqui na entrevista do César Zambarda, que é acadêmico do curso de Publicidade e Propaganda. Agradeço desde já também ao César a presença aqui no programa Universo Acadêmico, mas eu retomo a uma pergunta ao professor Bebeto Bádico. Professor, a peça, o Desapego de Francisco, ele vai falar de que desapego exatamente assim de Francisco? Na verdade, a gente parte da história de Francisco de Assis, né? Então nós contamos a história do jovem Francisco. Nós não chegamos a falar do que todo mundo conhece como santo, protetor da natureza, da ecologia, enfim. Sim. Porque, na verdade, a história conta que ele era um rapaz de muitas posses, né? E ele tem uma outra visão do mundo, ele vai para as cruzadas, volta modificado e resolve abrir mão do que ele tinha com a família. Ele se desapega. Sim. Como desapego hoje é uma palavra que está muito em moda, e as pessoas acham que desapego é botar as roupas para vender na internet, que isso tu está se desapegando, mas na verdade tu está comercializando, né? Sim. Então a gente trabalha com isso, desse desapego. Então é uma viagem interior do Francisco, ele vai para o exterior e lá ele acaba tendo contato com pessoas de outras religiões. O César tem um dos personagens que ele faz, que é um muçulmano, então a gente tem esse diálogo das diferentes religiões e também de diferentes situações políticas, econômicas, sociais. Ele vai trabalhar numa ONG, ele chega nesse país, ele é assaltado, ele fica sem nada, ele quer muito falar com o pai no Brasil, ele não consegue celular. E é uma peça feita para um público jovem e adolescente. Sim. A gente está vendo, inclusive, imagens. Acabamos de ver imagens ali, professor, a respeito dessa apresentação. A peça em si, ela usa uma linguagem e uma imagem contemporânea por parte dos atores, absolutamente contemporânea. Essas imagens que vocês viram agora foi no ano passado, há um ano que a gente apresentou só a cena inicial, que já foi modificada. Sim. O nosso processo, cada ator faz no mínimo 2 personagens. E esses personagens, eles se modificam só pelo gestual, pela expressão facial e por um acessório de figurino. Sim. Então, assim, o César, por exemplo, ele está num determinado momento fazendo um personagem jovem, daqui a pouco, na cena seguinte, ele já é um muçulmano. Então, para os atores, é um trabalho bem complicado. Por isso que a gente ensaia quase 2 anos, porque não é algo que cai do céu. As pessoas acham que fazer teatro é subir no palco e vem, né, baixa o santo. Não, muito pelo contrário. Eu faço no mínimo 50 ensaios para cada espetáculo, menos do que isso não tem condições de levar ao palco. Sim, e é verdade mesmo, César, participasse de 50 ensaios até estrear, porque vai ser o teu primeiro trabalho como ator de teatro, né? Você joga tênis, você estuda publicidade e propaganda aqui na Universidade Franciscana, e agora, na próxima quinta-feira, você vai participar pela primeira vez do grupo Todos ao Palco, logo numa peça falando sobre o desapego de Francisco, é isso? Exatamente. Tipo, além do desapego do personagem, tem o desapego do ator. Isso. Né, tem o próximo desapego dos autores, né? Tipo, eu nunca tinha participado de uma peça, então eu tenho que desapegar tudo que eu conhecia, né? Eu achava que teatro não era para mim. Sim. Né? Por medo, por falta de conhecimento, daí eu pensei, vou tentar, vou arriscar, fazer uma coisa nova. Aí deixei um pouquinho o tênis de lado e entrei de cabeça. Sim. O César é muito disciplinado, a disciplina que ele tem para o esporte, ele trouxe para o teatro. Sim. Para compor esse muçulmano, eu emprestei um livro para ele sobre o Islã. Então ele foi atrás, então ele tem argumentos para falar sobre o islamismo e também tem uma menina cujo namorado é de origem árabe e também explicou como que eles falam, porque existe toda uma transformação. Então o espetáculo é cheio de flashbacks, começa com a última cena, depois ele vem vindo, depois ele volta. Então, como são os jovens hoje em dia, né? Eles são muito rápidos, eles conseguem compor este mosaico de informações. Não segue aquela linearidade, por exemplo, que a sua geração seguia muito, Não né? é um espetáculo linear, nada disso. Ele era. E aí eu disse, vai ficar muito careta esse espetáculo, assim. Vamos fazer algo que os jovens se acostumem. Então eles vão e voltam no tempo e no espaço. E nós utilizamos, desde o primeiro espetáculo, só 4 cubos em cena. Aqueles cubos são tudo.
Sim. Né? Então não tem nada que atrapalhe. E isso faz com que a gente possa viajar pelas escolas. Sim. César, como é que é esse processo assim de ir lá, de ler um livro sobre os muçulmanos, de mentalizar o personagem e de agora, aqui na Universidade Franciscana, poder mostrar esse teu trabalho a partir de 50 ensaios aí com o professor Bebeto Batti, que ele deve ser bastante exigente. Até eu acho que foi mais ensaio, né? Mais do que 50, é? Não, foi um... Para estudar o personagem, né, eu tive que mudar muitos conceitos, que eu tinha uma ideia diferente assim, do que é a religião islâmica. Então, estudando, eu fui vendo que eu estava errado. Né? Conta a história do teu pai, como é que foi quando ele viu o livro na casa dele. Teve uma surpresa dessas, né? Teve. Eu comecei a ler o livro, daí eu deixei em cima do sofá. Né? Daí meu pai, quando vai ver isso, ele vai me matar, mas enfim. Daí ele viu o livro e foi conversar com a minha mãe. Daí tipo, ele falou assim, ó, o César tá se convertendo. Tá indo pro mau caminho, eu tô preocupado, tá indo pro mau caminho. Daí ele foi falar comigo depois, tipo, o que tá acontecendo? Daí eu falei, não, é uma... Aí você explicou que era uma peça de teatro, peça. Que era justamente para conhecer um pouco da história. Aliás, Bebeto, isso é muito importante no processo de composição de um personagem. Não basta simplesmente receber a missão, por exemplo, do diretor da peça, né? Olha, você vai fazer um personagem com devidas características. É importante saber contextualizar esse personagem, principalmente daqui a pouco tentar, por meio da cultura, né, buscar algumas características que possam determinar o comportamento desse personagem. Verdade, isso, de certa forma, vai aproximar o público do personagem. Eles têm a liberdade para criar. Sim. Né? Eu passo as linhas gerais do que seria esse personagem. E eles que vão criar, eles que vão atrás. Por exemplo, para o Francisco, eu emprestei livros sobre a história de Francisco e nós trouxemos o Frei Rodrigo, que é o nosso jovem aqui da Pastoral Universitária, que ele tem 21 anos, para ele explicar o que leva um jovem a seguir a carreira religiosa. A primeira coisa que ele disse, gente, eu quero dizer que não apareceu anjo, não apareceu luz, não apareceu nada para mim, não foi uma epifania. Eu desde criança sabia que eu queria seguir esse caminho. Então foi muito importante, ele veio para conversar 15 minutos, ele ficou 1h30. Então ali o grupo todo sentiu o que seria este desapego de Francisco. Então, na verdade, tem uma menina que faz uma budista, eu emprestei para ela um livro sobre budismo. Claro que o diretor ele tem que se cercar de tudo isso para poder orientar cada ator. Mas eles têm toda a liberdade para a criação e aí vão fazendo em cena. Eu vou dando as situações e eles vão criando. E aí eu vou o que a gente chama de limpando as cenas. É que nem edição em televisão. Não, isso aqui não funciona. Volta e faz de novo. E sim, sou muito exigente. Faço repetir, mando parar, volta. Né? Tá falando baixo, o César tinha um problema de timidez de falar muito baixo e ele está fazendo expressividade vocal com a professora Carla para poder soltar mais a voz. Mas isso foi dele, eu não disse vai fazer. Ele que disse, não, eu vou fazer porque eu preciso me soltar mais. Sim, buscou um aperfeiçoamento. Também está servindo bastante em sala de aula, né, para apresentar trabalhos. Professor Bebeto, os figurinos, né, da peça, eles foram criados por alunos do curso de design de moda aqui da Universidade não é Franciscana, criação original. O que eles fizeram? Eles foram assistir um ensaio e a partir dos personagens, com figurinos dos espetáculos anteriores, com roupas dos próprios atores, calça cedida por mim, calçado por outro, elas montaram figurinos que tivesse a ver com os personagens. Então nós temos custo zero de figurino, custo zero de cenário. Identidade visual, por exemplo... As meninas da publicidade criaram. Foram assistir um espetáculo e também fizeram, só não está liberado ainda porque só hoje a Secretaria de Cultura aprovou, precisa ser aprovado, porque é um espetáculo aprovado pela LIC, né? Então tem uma verba. Lei de Incentivo à Cultura. Mas eu não gastei nada. A UFN é um projeto de extensão autorizado pela UFN, mas não há verba. A verba eu consegui na Lei de Incentivo à Cultura. Sim. Essa apresentação de agora, dia 4 de outubro, ela integra o CEP, né, de 2011. E, professor, vai mais ou menos ao encontro daquela ideia de que, por exemplo, a arte ela também é uma ciência, né? Não, e também porque como é um projeto de extensão, todos os projetos precisam ter a sua visibilidade no CEP. Sim. E o nosso, qual é a visibilidade? Eu não vou fazer um pôster oral e apresentar. Eu vou apresentar o espetáculo, que é o resultado do projeto. Então, por isso que a gente está ali. É o resultado do projeto. As pessoas vão lá e dão os resultados das suas pesquisas. A nossa pesquisa está lá, é um projeto. Fala um pouquinho agora sobre o grupo Todos ao Palco. Como é que foi essa composição, Bebeto Batti, de buscar, de selecionar alunos, de convidá-los, de mostrar para eles que o teatro está muito mais acessível na verdade, de situações daquilo que a gente acha que muitas vezes não possa Na estar. época era o Ser Unifra, a irmã Nilvete, que hoje está lá na Scalifra,
que me ajudou. A gente passou de sala em sala, fizemos uma convocação e nós tivemos muita gente que participou das reuniões. Claro que depois do grupo as pessoas vão entrando e vão saindo. A gente começou com 10, o primeiro espetáculo fizemos com 5, o segundo espetáculo com 10 pessoas e agora estamos com 11. Então, assim, o que a gente pede é que as pessoas tenham disponibilidade para poder ensaiar aos sábados à tarde e tenham responsabilidade, ou seja, assumir aquele compromisso conosco, sejam pessoas comprometidas. Agora, por exemplo, a gente vai viajar na cidade, né? Vai apresentar em escolas. Quanto mais afastada do centro, melhor. Aliás, essa é a grande surpresa agora para 2018, né? Após essa apresentação do dia 4, você Mas os outros já foram assim. Perfeito. Todos nós fomos. Você pega, escolas. Por exemplo, o César e outros integrantes e vão para... Vamos todos. Pelas escolas estaduais, é isso, Não, professor? municipais, porque é lei de município. Lei Perfeito. municipal. A gente vai lá no Passo das Tropas, vai na Nova Santa Marta, vai na Vila Urlândia, vai no Perpétuo Socorro. A nossa prerrogativa é quanto mais afastada do centro, melhor. Por quê? Porque é uma parcela de público que jamais é atingida por espetáculos. No máximo, quando são crianças, eles assistem. Daí depois eles nunca mais vão. Ninguém vai se deslocar de lá para ir no Teatro 13 de Maio, por exemplo, ou vir aqui no TUI, ou ir lá no Teatro Caixa Preta do UFSM, se não forem incentivados a isso. Sim. E também aqui no Salão de Atos, a gente conseguiu uma parceria com a SMED, com a Secretaria Municipal de Educação, e alunos da EJA vêm com transporte da SMED para assistir, que é outro público que é alijado do teatro. Então a gente vai apresentar dentro de sala de aula para público que não está acostumado a ver. E a resposta é magnífica. É bem interessante essa resposta. Por isso é um projeto de extensão comunitária, né? Ele vai à comunidade. Para vocês, enquanto estudantes, enquanto universitários, César, poder ter essa oportunidade de exercitar o teatro, de aprender técnicas teatrais e depois, por exemplo, de se apresentar em uma escola, que é o que vocês vão fazer após essa apresentação do dia 4, percorrendo a cidade de Santa Maria, levando o teatro, né, para comunidades mais distantes, por exemplo, do centro urbano, eu colocaria assim. Como é que é para vocês, assim, em algum momento, quando você foi aprovado no vestibular para publicidade e propaganda, você imaginou que poderia estar sendo um ator aí de uma peça de teatro? Nunca. Nem passou pela tua cabeça? Não, né? se tu me perguntasse há 5 anos atrás, tipo, tu vai fazer teatro, eu ia falar, não, você Sim. tá louco, não. Aí, tipo, eu fui apresentado, tipo, em ser ator, ou atuar pelo curso mesmo, né, nas cadeiras de audiovisual. Aí eu me interessei, vou fazer teatro também, até daí eu procurei o professor Bebeto, ele deve lembrar o dia que eu cheguei todo nervoso. Todo nervoso. Né, Eu acho que ele não ia dar certo. Quer ficar 1, 2 ensaios e tchau. Aí eu fui, não. E não foi nada disso, né, Bebeto? Não, Tanto foi que ele tá aí muito pra persistente, apresentar, pra ele nunca participar já. faltava ensaio. Quando ele faltava, ele avisava com antecedência que ele ia viajar, que ia jogar. E sempre se dedicou muito, ele não foi fácil, porque ele já saiu fazendo 2 personagens, né? Sim. Porque os personagens têm 2 momentos. Ele tem um grupo que são os amigos do Francisco, que são baladeiros, né? Machistas, tratam mal as meninas. Que é antes do desapego, digamos Que é antes assim. do desapego. Aí, quando o Francisco vai para o outro lado do mundo, eles todos lá viram outros personagens. Então, eu procuro fazer com que os antípodas, né? Quem aqui é um personagem mais ou menos que não seja bonzinho, lá é o contrário. Para eles poderem trabalhar isso, porque o ser humano é uma dualidade, ninguém é 100% bom nem 100% ruim, né? Sim. E baseado nisso, César, você conseguiu, por exemplo, descobrir um outro lado teu, eu diria assim, né? Que não é só aquele esportista lá jogando tênis, Sim. ou só o publicitário que está estudando e tudo mais. Também o lado artístico do César como ator, é isso? Não só como artístico, mas saber se expressar também, né? Que é algo que eu não trabalhava antes e eu vi que é importante, né? Tipo, eu que estou fazendo curso de comunicação. Perfeito. Tenho que saber, não só saber ouvir, mas saber me expressar também. Ele jamais estaria aqui nessa entrevista. Eu publiquei no grupo Quem Pode vir na entrevista segunda, ele foi o primeiro a se manifestar. Sim. Então isso é um avanço, né? Com certeza. Eu nunca fui professor dele. Sou professor do curso de publicidade, mas a disciplina que eu estou dando agora ele já tinha feito. Então, na verdade, ele veio no escuro. Veio cru, no escuro, e foi por causa disso, da disciplina que ele queria fazer. Isso é importante, o elenco todo.
Perfeito. Né? Então, Bebeto, depois de Pedro Viajante, Sonhos de William, agora a gente tem o Desapego de Francisco em 2018, agora na próxima quinta-feira, dia 4, dia de São Francisco de Assis, aqui na Universidade Franciscana, no prédio 13, né, no Salão de Atos. A entrada franca, a entrada é aberta franca, à comunidade. Qualquer pessoa da comunidade não precisa ser aluno, funcionário, professor. E não precisa ter nenhum vínculo com a instituição. Sim, a capacidade ali é o quê para umas 200 pessoas, ou seja, enquanto houver espaço e cadeira para as pessoas, o público pode chegar, começa às 6h30 da noite. 6h30, exato. Vocês estão aguardando todo mundo ali para mostrar esse lado diferente de como foi essa transformação assim de Francisco. Na verdade, termina no momento que ele decide mudar de vida. O que vem depois todo mundo já conhece, mas o antes é difícil, né? As pessoas não conhecem. Então, e o menino que faz o Francisco, ele é um aluno da FADISMA, vai se formar em Direito, completamente oposto do que ele faz. E ele estudou muito, eu dei muitos livros sobre Francisco de Assis para ele. Então, na verdade, o elenco todo foi muito aguerrido. Perfeito. E conseguiram captar a essência desse espetáculo. Sim, e claro que as pessoas das escolas, depois a partir do dia 8 de outubro, né? Isso, vocês já começam na sequência a levar esse espetáculo para as escolas municipais aqui de Santa Maria. Professor Bebeto Batic, do curso de jornalismo aqui da Universidade Franciscana, quero agradecer a sua presença aqui no programa Universo Acadêmico. Nós que agradecemos, Jareta, o Kerber lá em cima, os guris da Câmara toda. Os estagiários também, que eu sei que tem bastante. Todo mundo aí, né? E César, eu quero agradecer você também, César Zambarda, César Zambarda, acadêmico do curso de Publicidade e Propaganda. Obrigado pela tua participação aqui no Universo Acadêmico e desejar boa sorte, sem nervosismo, tranquilidade lá na próxima. Na verdade, a gente dá aquela outra palavra que a gente não pode pôr aqui, né? Mas é aquilo que eu te desejo, M muito grande. Nos bastidores, algo bem conhecido no teatro, bem conhecido no teatro. Não pode ser proferido, evidentemente, aqui no Universo Acadêmico. É um programa educado, né, lógico, professor? Educativo, né? Isso, exatamente. Mais uma vez agradeço a presença de vocês aqui no Universo Acadêmico. Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar o FN TV lá. É fácil de achar não só o Universo Acadêmico, mas também outros programas da UFN TV. Acompanhe também as nossas publicações, as nossas divulgações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais.